Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Está no ar o Lado B do Rio, número 145. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio São Jorge, e dou olá aos meus amigos painelistas de sempre. Olá, Fagner Torres. Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana, estamos vivos, estamos saudáveis até onde sabemos. Espero que permaneçamos assim por muito tempo, por muitas semanas ainda, independente de pandemia. A semana é difícil, a tendência é que as semanas fiquem cada vez mais difíceis a partir de agora, mas a gente vai sobrevivendo. Quem é de acreditar, que peça pelo seu protetor, né? Quem não acredita, se cuide, não saia de casa, faça dentro do que é possível, né? E estamos aqui para poder debater um tema que eu acho fundamental nesse período. Eu, que tenho uma companheira que é professora, que dá aula em várias frentes e que, de um momento, né, de uma hora para outra, querem transformá-la em blogueirinha, em youtuber da educação. E eu acho que a gente tem que receber aqui assim, uma convidada para poder explicar por que educação à distância é uma falácia, sobretudo, creio eu, num país com tanta desigualdade social, né? É muito fácil. Essa semana eu conversava com uma amiga que foi minha chefe, mora na zona sul do Rio, tem um filho num dos melhores escolas do Rio de Janeiro, que está fazendo altas atividades pela internet, né, passadas pela área pedagógica da escola que ele estuda. E eu fico imaginando os alunos da Jolie, que estudam lá na Cobrex, em Nova Iguaçu, que muitas vezes não sabem sequer ligar um computador, tendo aulas à distância, né, com essas ferramentas. Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente poder receber uma especialista aqui para poder falar o quanto a mercantilização da educação é uma desgraça para o país e, inclusive, nos coloca na situação que nós estamos hoje, né? Que hoje a gente só não vive uma pandemia, nós também vivemos uma anomia social por conta de inúmeras coisas, entre elas a desgraça da educação brasileira. Vamos lá, temos muito tempo e muito assunto. Caio Belandi. Bom momento aos amigos ouvintes. Desde já, né, pedir desculpas aí pelo meu microfone, enfim, minha internet. Eu sei que o pessoal aí anda reclamando. A Fabi até tweetou lá, nossa ouvinte Fabi lá de Minas, reclamando porque meu áudio estaria ruim. Na verdade, o que acontece? Eu estou falando de um quarto que virou um escritório, que não tem porta, e aí, porventura, muito calor, eu venho e ligo o ventilador, então fica aquele ruído. A minha internet, como já venho reclamando, não é lá essas coisas, e aí é culpa da Claro, culpa do bilionário Carlos Slim. Então, desde já, né, pedir desculpa, hoje estou tentando uma nova modalidade aqui pelo celular, os meninos falaram que está um pouquinho melhor. Antes de falar sobre o assunto, sobre entrar no programa, né, queria dar dois registros. Né? O primeiro, né, agradecer, o Alciso vai fazer o nosso reclame,
mas agradecer desde já o nosso padrinho, chegou a R$ 5.000, a gente superou aí uma das metas que a gente tinha estabelecido no momento de pandemia, assim como a Central 3 também aumentou bastante a ajuda aí que os nossos ouvintes dão para a gente. Isso é importante, acho que isso mostra que o nosso trabalho, inclusive no momento desse, está sendo feito. Se a gente não tem a melhor parte técnica, e a gente vai usar esse dinheiro para investir nisso, se a gente não tem a melhor parte técnica, a gente pelo menos tem a vontade de estabelecer novas informações, de mostrar para as pessoas que há um novo caminho pela frente, isso vai depender da gente. Então, para a gente agradece muito a confiança, né? Isso aí, quando você já é um ouvinte por si só, você está confiando nas nossas informações, nas nossas opiniões, no nosso bate-papo aqui. E aí, quando você deposita lá o seu dinheirinho, que a gente sabe que é o dinheiro de todo trabalhador, é um dinheiro muito, muito suado. Isso para a gente é uma confiança em dobro. Então, agradecer. E dar um relato pessoal aqui, né? Dar 2 relatos, na verdade. O primeiro fique em casa, gente. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Eu estou completando 40 dias que eu só saí para ir ao mercado e para deixar minha namorada em casa, e mesmo assim de carro. Não vejo a rua, não vejo os bares, não vou para praia, não vejo, enfim, coisas que eu gosto de fazer, porque está muito difícil, as pessoas estão morrendo. O Brasil bateu recorde de mortes hoje com a Covid. Isso é só o que é relatado, a gente sabe que é uma subnotificação muito grande. E a sensação que nós temos quase sempre é de que só nós estamos fazendo o isolamento, né? Não é. A impressão é mais real, inclusive. Eu compartilhei isso aí nos últimos dias e muita gente veio falar, não é? Também estou com essa impressão e tal. Ou seja, somos muitos fazendo, não somos os necessários, muito por ignorância, outros por necessidade. Enfim, é muito complicado. A gente está vivendo um momento que a nossa geração jamais imaginou viver. Tem um pouco de crença na ciência, eu costumo dizer isso. Tem muita gente que é um excesso de crença na ciência. Como é que a medicina ainda não descobriu a cura para uma gripezinha? Isso não é excesso de crença na ciência, né? Isso é excesso de crença na ficção científica. Também. Então, assim, o ser humano evoluiu muito a medicina, mas o ser humano ainda é vítima de um vírus. Então a gente precisa aceitar isso. Tá muito difícil, não tá fácil, cada dia é mais difícil, como o Fagner tem dito aí. Cada dia mais as mortes vão chegando perto da gente, que eu acho que é um grande choque de realidade quando você vê que um vizinho seu, um familiar seu ficou internado, ou enfim, ou morreu. Porque é um momento que a gente está vendo a coletividade, né, principalmente do asfalto, está vivendo pela primeira vez essa massa de assassinatos, no caso que não é assassinato, mas enfim, de mortes, né, mortes em baldes a gente está vivendo, as covas sendo abertas, os corpos sendo jogados. Nós que somos um país que é normalmente massacrado, a parte pobre é massacrada e não há uma guerra, não há uma disputa, então a gente está precisando realmente conversar sobre isso. Boa noite, Daniel Soares. Bom momento a todos e a todas, a convidada. Tema fundamental. A minha companheira não é professora, mas também trabalha na educação como psicóloga na rede pública, né? Então tá segurando a barra dos professores de forma online também, né? Que estão também bastante fragilizados com tudo que cerca a pandemia e mais a pressão, né? Para trabalhar em EAD, sem ter o domínio da ferramenta, sem ter as ferramentas adequadas e num ambiente, né, que na educação pública, como falou o Fagner, é um público que tem pouco acesso à parte técnica, né? E fora as questões que a Nívia vai debater aqui com a gente, as questões específicas pedagógicas, né? Não é o caso da escola da minha filha, que criou um grupo de WhatsApp para as crianças manterem o contato entre si, o contato com os professores, mas sem conteudismo. São crianças de 5 anos, né, do ensino infantil, mas a gente conhece pais de outras crianças da mesma idade, que estão em outras escolas, e tem escola passando conteúdo pesado para criança de 5, de 6 anos, enlouquecendo os professores, as crianças e as mães, né? Então, acho que é um debate fundamental nesse momento mesmo.
Bom, primeiramente eu queria falar que a gente sempre soube que vocês, padrinhos, iam comparecer, e é por isso que já estamos quase na edição 16, eu acho que 15 ou 16. Eu que produzo, eu que gravo, e eu esqueci qual o número que está ao lado do B Notícias, que esse é um projeto que a gente ia lançar quando o padrinho chegasse na faixa de 5.000, mas a gente já está aí já com mais de 3 meses, quase 4 meses de programa. Ele vai continuar bombando. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer como o apoio de vocês faz diferença e é muito importante para a gente. Dito isso, ouvinte do lado B tem um benefício nas compras no site da Veste Esquerda. Basta usar o código lado B e ter 10% de desconto e ter um pouquinho de paciência. A Veste Esquerda também está sofrendo com a epidemia da Covid-19 e vocês vão ter que ter aí a paciência de esperar chegar, mas vale a pena. Apoiar quem sempre comparece nessas horas e manter a galera aberta é muito importante. Inclusive é por isso que os brindes desse mês serão vales da Leonardo da Vinci para a gente poder dar uma nossa ajuda e também, obviamente, dar livros bacanas à escolha do convidado. Só fazer uma parte rapidamente, ou seja, a gente ainda. A ideia é que sejam vales, tá? A gente ainda vai ver porque a gente vai ter que saber como é que vai remeter, porque a gente não tem muito. A gente tem muito ouvinte fora do Rio, então pode ser que ganhem pessoas fora do Rio. Não sei como é que puder rolar por tá e-mail, talvez, um código. Pois é, a gente vai ver exatamente. E de repente a gente vai ter que fazer o que a Veste Esquerda está fazendo também. A gente vai receber esses vales e enviar para o correio quando der, ou então receber os livros e enviar quando der. De qualquer forma, vai ter o sorteio, né? Normalmente. A gente só ainda não viu como é que vai ser exatamente isso, mas fiquem tranquilos, porque vai ter, e assim que a gente conseguir sair dessa loucura, a gente remete os brindes a quem ganhar. Né? Não é porque chegamos numa meta legal que a gente não quer continuar recebendo, então participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas, como o Lado B Notícias, que vai ao ar toda segunda-feira, e como os nossos textos, como muitos outros produtos que a gente tenta oferecer. E quanto mais a gente ganha, mais a gente consegue oferecer de volta para vocês, porque é o nosso tempo sendo remunerado para produzir conteúdo. Então acesse padrim.com.br/lado B do Rio, confira faixas, metas e recompensas e considere estar um apoiador. Se você não estiver podendo, se a crise estiver difícil, ou se você simplesmente achar que a gente não merece ganhar o seu dinheiro porque você é malvado, pelo menos divulgue a gente. Então, divulgue nosso feed para os amigos e tudo mais, que vai dar tudo certo. A gente está com alguns problemas com a conexão da convidada, então hoje a gente vai começar pelo Caô da Semana. O ministro da Saúde fantasma, Nelson Tais, parece mesmo um fantasma para além de sua fisionomia funesta e vampírica. Em uma semana, praticamente não abriu a boca para falar da crise do coronavírus e agora, toda vez que ele fala, dá sinais claros de que não sabe o que fazer. O segundo em comando no Ministério da Saúde, um general, está fazendo um curso relâmpago para aprender o que ele tem que fazer. Enquanto isso, as mortes só aumentam e os casos não parem de crescer. Em poucos dias, dá para cravar que a saída de Mandetta não só piorou a situação, como deixou a situação completamente descaralhada? Sem rumo, né? Acho que o Brasil hoje tá sem rumo, né? E aí... O Brasil tem rumo, porra. Rumo ao abismo. Rumo ao abismo. Acho que a gente, quando falou da saída do Mandetta, na semana passada, enfim, o Mandetta era aquela coisa... sei lá, aquele fio que a gente se pendurava para tentar. A gente sabia a quem, pelo menos, cobrar, né? Vamos cobrar do Mandetta, isso, aquilo. Hoje esse cara simplesmente entrou e eu acho que ele não vai durar no cargo. Eu acho que a curva de mortes do Brasil tá mais rápida do que estava antes. Ou ele vai durar também, Caio, porque essa gente é muito filha da puta. Mas eu acho que assim, vai cair muita morte no colo dele, né? E aí, ele é boi de piranha, vai ser usado de boi de piranha, porque o Bolsonaro não vai ficar com essas mortes, né? Alguém vai ter que
pagar por essas mortes de alguma forma. E ele é um cara rico, ele é um cara que vai voltar lá para tocar o instituto dele. Não sei, eu acho que ele entrou ali. O consultório dele que cobra R$2.000 por. Pois é, eu acho que ele entrou ali para ser o cara que, olha só, o Bolsonaro mostra para os seus bolsomínios que estava fazendo alguma coisa, ou seja, tiramos esse Mandetta, esse cara que estava desacreditando no presidente, botamos esse cara aqui. Só que esse cara aqui vai ter que sair agora, porque, enfim, entrou muita coisa na conta dele. E vai piorar. Os posts bolsonaristas eram, assim, para não dizer trágico, né? Muito bom. Não, só rapidinho, só para falar que o Take entrou, né? Dando aquelas entrevistas que não dizia nada com nada, falando platitudes e tal. Aí, assim, bolsonaristas nas redes sociais. Nossa, já se vê outra postura, um ministro que tranquiliza as pessoas. Tipo, ele não fala nada com nada, e realmente. O Take entrou e deu aquelas entrevistas, poucas entrevistas, dizendo nada com nada. E aí os bolsonaristas aplaudiam, dizendo que ele estava tranquilizando a população, ao contrário do Mandetta. Agora sim, o ministro que tranquiliza a população. É claro, ele não sabe do que ele está falando, porque ele só falou platitudes de obviedade. Eu acho que ele entrou ali para ser o cara que vai abraçar ali e vai ficar, ó, vai morrer no meu colo. Acho que ele apresenta várias contradições no discurso do combate, né? Porque é isso, ele sabe que ele vai ter que combater algo e que ele sabe que ele tem que combater porque ele é médico, mas ao mesmo tempo ele não é uma gripezinha, não posso combater muita coisa, né? Enfim, Fagner quer falar? Tá conseguindo falar aí? Tô ouvindo então, bem vocês estão pode falar. Né? Sim, Fagner, pode falar. Então, eu acho que eu não entendi, eu não ouvi uma boa parte do que o Daniel falou, porque minha conexão caiu e eu voltei, mas o que... Eu acho que a entrada do Nelson Reich é muito no sentido de ligar o foda-se para a pandemia mesmo, para poder fazer aquilo que o Bolsonaro quer desde o começo. Ele tá pouco, ele é perverso demais e ele está pouco se fudendo se vai morrer 100 mil ou se vai morrer 1 milhão de pessoas. Ele realmente não se interessa com isso. Se ele, por acaso, ficar doente ou se os filhos deles ficarem doentes, eles vão ter os respiradores à disposição onde eles estiverem. Não precisam nem ir ao hospital para isso. Vai ter respirador em casa para isso. Então, eles não estão... Ele não se importa nem um pouco com o fato do número de mortos ser imenso, não se importa nem um pouco de perder parente, não se importa nem um pouco de perder vizinho, porque é um sujeito perverso o suficiente para lidar com a morte da maneira mais torpe possível. Então, a entrada do Nelson Reich nesse contexto, para mim, é muito claro, para poder seguir as determinações do mercado. Se o mercado chegar a um determinado momento e falar que agora vai ter que reabrir o comércio vai reabrir independente se tivermos corpos empilhados nas esquinas, se tivermos corpos empilhados dentro de casa. Isso é uma determinação do Bolsonaro, é uma determinação do chefe dele, que está lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, entendeu? Na minha opinião, a entrada do Nelson Reich também é no sentido de fazer com que a pandemia pareça menor do que é. Assim, o Brasil já é um dos países que menos testa, e ele já deixou claro que vai continuar testando pouco, né? E aí, aquele negócio, se você testa pouco, não existe doença. Né? Se você testa pouco, não tem gente doente, não tem gente morta. A menos que comece a aparecer, né, os mortos nas esquinas, o máximo que a gente vai saber são dos relatos dos nossos amigos que trabalham na área de saúde, que vão falar, como é o caso, por exemplo, da minha companheira, que tem uma conhecida que trabalha num hospital particular aqui no Rio de Janeiro, que disse que só ontem 10 pessoas morreram e os corpos estavam amontoados dentro do hospital porque não tinha para onde encaminhar os corpos. Então, estavam lá 10 corpos que morreram só ontem, guardados no hospital, porque não tinha para onde levar. E aí, assim, ainda tem um hospital para acumular esses corpos. Quando esses corpos começarem a se acumular na esquina de casa, aí realmente não vai ter como esconder. Mas enquanto puder esconder, o discurso vai ser esse. Vai ser tornar a pandemia menor do que ela é, né? Para que, assim, aos poucos, as pessoas possam voltar para as ruas, o comércio possa reabrir, né? Independente de quem está morrendo, né? As notícias que a gente recebe são cada vez mais próximas. Assim. Eu
Eu, Fagner, não conheço alguém ainda que morreu, tá? Mas a Jolie, que é minha companheira, já tem amigos que perderam amigos, né? Tem essa amiga dela que trabalha na área de saúde que já sabe que tem 10 pessoas mortas dentro do hospital só ontem. Hoje eu conversava com um amigo meu que é médico da área pública e da área privada, que falou, cara, trabalho num hospital público, trabalho num hospital privado. Nesse hospital privado que eu trabalho, todos os médicos foram afastados porque estão doentes. Todos foram afastados. Então, assim, enquanto essa realidade ela puder ser maquiada, ela puder ser ocultada, tá tudo bem para esses caras. Tá tudo bem para esses caras. O problema para eles vai ser quando os corpos começarem a se acumular nas esquinas. Exato. Quando a gente sair de casa e tropeçar num corpo na saída do condomínio. Que vai acontecer. Aí vai dar problema. Tem algumas coisas sobre o Tais que elas são muito emblemáticas, assim, na minha opinião. Primeiro é que no discurso de posse dele, ele falou que a prioridade do Ministério da Saúde seria testar, isso seria o foco, e não sei o quê, que ia trazer não sei quantos milhões de testes da puta que o pariu, que não lembro de onde que era, que também não importa, porque não vai trazer mesmo. E aí ele passou do dia da posse dele, que foi quinta-feira passada, até ontem, quarta-feira, estamos gravando na quinta, sem aparecer na mídia. Inclusive, ele passou o final de semana e segunda-feira, que não era feriado, mas, enfim, enforcou, porque foda-se, né? Não tem nada importante acontecendo no país. Ficou em casa, veio para o Rio para ficar em casa com a família. Entendeu? E o cara é ministro da Saúde. Também no discurso dele de ontem, foi lá falar na coletiva, falou que está muito preocupado com a rentabilidade dos hospitais privados. Porque só ficar tratando o coronavírus não dá dinheiro. Porque sem cirurgia eletiva, o hospital não vive. Então teremos que preparar um grande pacote financeiro de auxílio aos hospitais privados. Porque essa crise vai destruir os hospitais privados. Então por que ele foi colocado lá? Além de, né, ter cara de coveiro e ser apropriado porque ele está fazendo, ele está lá para proteger os interesses da burguesia da classe médica, especialmente, né? Dos colegas dele, tá lá para proteger os interesses dele próprio. Diferente do Mandetta, que era lobista de plano de saúde, ele é o plano de saúde, ele é dono do hospital. Ele é dono do hospital. Entendeu? Ele é o burguês. Oncológica. Ele não. Isso aí é como o Daniel sempre fala. Tiram-se os intermediários e colocam-se os próprios donos nos locais de poder. Essa é a inovação nesse neoliberalismo. Nova política, né, que eles chamam. É tipo Paulo Guedes. Né? Dória. Representante do sistema. Não, chega de representante do sistema financeiro. Coloca o banqueiro diretamente. O Dória é isso também, né? Ele é o cara que ele Com é certeza. o lobista profissional que vira o governador do maior estado do país. Você quer Com completar? certeza. E assim, quero. Então, assim, o cara já mudou o discurso sobre testagem, ele falou que não acha tão importante. Sobre a questão perguntaram sobre ele sobre o isolamento. Falou, não, a gente tem que analisar diariamente. Se as mortes no dia estiverem ruins, a gente faz quarentena no outro. O cara tá de sacanagem com a minha cara, né? Tipo assim, não, o cara que fala isso, se fosse, sei lá, um transeunte com educação limitada, que tivesse, sei lá, 6ª série, eu entenderia. Mas esse cara, além de eu ia falar que esse cara é estudado e tal, tem doutorado, mas ele falsificou o currículo. Tem isso, né? Além de tudo, falsificou o currículo. Essa galera odeia a academia, mas tem uma necessidade crônica de falsificar mestrado e doutorado. Tem uma história que ele não existe. Falsificou o doutorado? Tem essa história aí. Falsificou tanto mestrado quanto doutorado, tudo que ele tem após da graduação é tudo MBA de business. Né? Que é o que ele faz. Ele é um empresário. O fato de ele ter um diploma de medicina é meramente incidental ao conhecimento. É isso. Queria dar... Mas desculpa. Não, e assim... o cara, então a realidade é essa. Não haverão testes, tentarão ao máximo evitar que os números sejam reais, né, realistas. As imagens dessa semana dos cemitérios de Manaus são assustadoras, mas ainda acho que tem muita margem para piora. Por quê? Tem umas abertas, assim, umas fotografias abertas, que dá para ver o espaço do hospital. Do cemitério lá de Manaus.
E se eles estão usando retroescavadeiras para cavar valas comuns e tal, isso obviamente é chocante, mas o que mais me chocou é que o espaço que está sobrando não é muito grande. E os caras estão com fila para enterro. Eles têm um caminhão frigorífico na porta do cemitério para poder fazer uma sala de espera para os corpos, né? Para os túmulos e tal. Para os caixões, perdão. Para os caixões. Esperarem com as pessoas dentro para não apodrecerem muito. Até porque Manaus, um lugar quente, úmido, deve ser difícil. E assim, eu acho que tem muito espaço para piora. Os caixões ainda eram invernizados. Isso vai acabar. Entendeu? Estão enterrando. O espaço para enterrar vai acabar. Vão partir para onde? Para cremações coletivas? O Brasil vai virar uma grande Varanasi? Então, eu acho possível. Então, a gente está assim, caminhando para um momento que talvez essa negação do governo seja o que vai o derrubar. Fagner, você quer falar? Quero. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que, por incrível que pareça, né, eu acho que a única forma desse governo cair hoje, né, eu não sou tão otimista com relação nem ao futuro do Brasil, nem ao fim do governo, né, mas eu acho que a única forma desse governo perder apoio, perder os 30% que ele ainda tem e correr o risco de cair, é justamente o pior cenário de todos, né? É isso que você está falando. O Brasil vai ter que partir para a cremação coletiva e corpos se acumularem nas esquinas, como a gente viu acontecer em Guayaquil, né? Corpos ficarem dentro de casa e urubus ficarem circulando as casas, né? Eu acho que só isso, talvez, e nem assim eu garanto, mas talvez faça com que esse governo perca os 30% que ele ainda tem, o que é estarrecedor que tenha. Eu acho assim, eu acho que nenhum lugar no mundo possui gente tão ignorante a ponto de continuar apoiando um governo como esse. Assim, eu acho não é só ignorância não, cara. Acho que tem muito desejo aí, cara. As pessoas querem acreditar que tá tudo bem, cara. Tem desejo, mas é muita ignorância. É muita ignorância. Assim, eu acho estarrecedor que um governo como esse, que não é um governo, né? Desde o primeiro dia, eu fico imaginando o que passa na cabeça do sujeito que ouve o Jair Bolsonaro falar e pensa, esse cara é foda, esse cara tem que estar na posição de presidente que vai resolver os problemas do Brasil. Um sujeito que não consegue articular duas frases. Quando muito, articula uma. Né? Né? E eu acho estarrecedor que ainda tenha esses 30% que o apoiam. Né? E aí eu acho que essa é a forma. Agora, eu queria, assim... Eu realmente não queria que fosse necessário que isso acontecesse. Assim. Eu queria muito que a gente não precisasse ver as cenas que Guayaquil assistiu, as cenas que a Espanha assistiu, as cenas que a Itália assistiu, né? Porque eu acho que no Brasil, por conta de toda a desigualdade que a gente tem, né, e por conta de ser um país imenso, é um país continental, né, a gente tinha que estar dando o exemplo na forma como combater essa pandemia, né? E, no entanto, na América do Sul, pelo menos, eu arrisco a dizer que nenhum país, nem mesmo o Equador, está tratando a pandemia do coronavírus da forma vil que o Brasil está tratando. Assim, o Equador não é. O Lenin Moreno tem muitos defeitos, mas ele não nega o que está acontecendo, o problema. Eu acho que é mais uma questão de incompetência do que de falta, do que negação da ciência que está acontecendo no Brasil. Pois é, e aí eu vejo, por exemplo, o Alberto Fernandes falar na Argentina, né? E eu vejo os números da Argentina, número de contágio, número de morte. Assim, a Argentina é um país que economicamente está muito mais destruída do que o Brasil. Eu tive na Argentina... Testando mais que a gente. Eu tive na Argentina há um ano,
né? E o estado de Buenos Aires, né? A situação como Buenos Aires está é absolutamente decrépita, né? Ainda era o governo Macri lá, eram os estertores do governo Macri. E eu vi Buenos Aires, né? Nas mãos de um governo de esquerda, e eu vi Buenos Aires, eu vi a Argentina nas mãos de um governo de esquerda, e eu vi a Argentina nas mãos de um governo neoliberal, full neoliberal, né? E eu vi a diferença, né? Eu vi a diferença do que era. E assim, eu acho absurdo que a Argentina, né, que é um país com limitações econômicas muito maiores do que as nossas, esteja tratando essa situação e saindo dessa situação de uma maneira muito mais humana, técnica e científica do que o Brasil. O que o Brasil está fazendo, na verdade, é uma vergonha histórica. Daqui a 100 anos, né, que a gente não sabe nem se vai existir 100 anos, né, mas, sei lá, daqui a 30 anos, quando 5 anos. Quando a história dos nossos tempos for contada, né, o que vai restar para o Brasil dessa história é o legado de incompetência e de obscurantismo absoluto. Assim, o que o mundo vai ver do Brasil é que, em 2020, o Brasil era dirigido por gorilas obscurantistas e genocidas. É isso que vai ficar para a história da humanidade. Daqui a 5 anos, quando isso for estudado, é isso que vai ser dito. É isso que vai ser dito do Brasil. Vai falar, o Brasil é o gigante da América do Sul que tratou uma pandemia da pior maneira que poderia ser tratada. Né? A gente está tomando banho de países que não têm a metade da estrutura, que não tem 1/3 da estrutura que o Brasil tem de saúde pública. Queria falar que a Costa Rica tem 2 mortes. Porque o SUS, da maneira como é, todo problemático como é, boicotado como é, sacaneado, vilipendiado como é, ele ainda é referência de saúde pública no mundo. Ainda assim, ele ainda é referência de saúde pública no mundo. Então, nenhum país está tratando essa pandemia como o Brasil. E aí, para finalizar essa minha fala, eu não tenho estômago e muito menos capacidade mental de poder ler sobre isso. Mas eu queria muito, hoje, ter condições de sanidade mental para poder ler sobre a história das pandemias, para eu poder ter certeza que essa pandemia vai passar para a gente. Eu queria muito ler, porque assim, é isso, as pandemias passam. Então eu queria ler. Vai passar, mas. Eu queria ler sobre as pandemias. Como passaram, passado, né? Quem que ficou depois? Para poder entender e eu ter um mínimo de conforto espiritual, né, e psicológico de que essa pandemia de fato vai passar. Porque quando eu vejo o que está acontecendo e quando eu vejo nas mãos de quem nós estamos, a impressão que eu tenho, eu não posso ter nenhuma certeza que não seja a morte. Nenhuma certeza. Nenhuma. Eu não tenho nenhuma certeza de que daqui a uma semana eu estarei aqui. Nenhuma. Por mais que eu continue me cuidando, por mais que eu continue em casa, por mais que eu tome todos os cuidados que são devidos, eu não consigo ter. Quando eu vejo alguma notícia, quando eu vejo alguma coisa escrita, quando eu vejo qualquer coisa na televisão, eu só consigo esperar o final desse país. Eu não consigo esperar nada diferente. Não vai acontecer. Eu não consigo. Eu queria muito. Eu queria muito. Só para complementar, o Fagner, eu vou te dar uma recomendação então de podcast amigo da casa. O Anticast 428 foi só sobre a história das pandemias. Inclusive a Tupá Guerra fala sobre a história da peste bubônica, que matou 1/3 da população mundial e o mundo não acabou. O mundo continua. Então, durou 3 séculos. Mas a medicina era um pouco menos avançada numa época que as pessoas usavam sanguessugas para se curar. Sim. Enfim. Mas assim, só para falar sobre o Nelson Reich, mais uma vez, eu lembrei de uma coisa importante que ele falou. Não, porque o que ele falou agora, você vai ter que concordar que é Reich, né? Não, eu já concordo há muito tempo. Não tem certeza se vai comprar respiradores novos para o Brasil, porque depois, o que o SUS ia fazer com tanto respirador? Ele falou isso. Amigo... Vai dar prejuízo, só faltou falar, vai dar prejuízo. Depois que salvar um monte de vida, você pode enfiar tudo no seu cu. Queria dar uns dados aqui para ilustrar, né? A gente está falando de quinta-feira, dia 23 de abril.
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 407 mortes. Recorde absoluto oficialmente. Os números de casos chegaram a 49 mil. Né? Enfim, 4 mil casos novos, mais ou menos, 3 mil e pouco. 407 mortes. Chegamos a 2.906 mortes confirmadas. O né? Reich falou algo com muita sabedoria hoje sobre isso. Vocês viram? Não. Não, diga. Ele falou que se continuar aumentando as mortes, a gente tem certeza, se continuar nesse ritmo, a gente tem certeza que vai aumentar o número de casos. Com certeza vai. Queria dar outra... Esse cara é quase um sanitarista, quase o E o observatório da Covid também, reunindo especialistas de 7 instituições, né, que está medindo a velocidade de como a doença se propaga, chegou à conclusão que a curva de mortes no Brasil está mais rápida que a da Espanha. Ou seja, a gente que olhou ali para a Espanha durante tanto tempo falou, pô, tá feia a coisa lá, já sabe, né? A Prefeitura de São Paulo suspendeu velórios, né, para as vítimas do coronavírus e autorizou enterros noturnos, ou seja, já para ir enterrando os corpos de maneira mais rápida. E também o Witzel, que hoje, agora quinta-feira, ia decidir se mantinha ou não as medidas de isolamento, decidiu manter, disse que no estado do Rio a curva e a contaminação ainda é muito alta. Ele disse que está sob controle, mas ainda é alta. Enfim, estão preocupados com qualquer reabertura de atividade econômica, o que nos faz lembrar que Santa Catarina, um estado governado por um bolsonarista, apesar do que, né, enfim, essa coisa de bolsonarista ou não, a gente vê que o Witzel está um pouquinho menos homicida. Ele continua homicida, tá um as operações menos, continuam. Ele não gosta de ver pobre tossindo, mas pobre tomando tiro, o tesão continua. E aí, em Santa Catarina, foi reaberto, né? Parte do comércio já foi reabrindo, o que protagonizou uma das cenas mais patéticas do Brasil nessa pandemia, talvez a mais patética, que foi um monte de gente branca, né? Porque a gente está falando de Blumenau, ou como eu ouvi no Twitter, Blumenase. Desde já, toda a solidariedade aos nossos ouvintes que moram em Santa Catarina, porque é muito difícil defender Santa Catarina. E aí aquela gente toda branca e vários idosos afoitos para entrar num shopping ao som de um cara tocando sax ou algo parecido. Então, uma cena patética que a gente... E aí o nosso colega Paulo Júnior até refletiu muito corretamente no Twitter, né? Eu acho que é bem por aí, né? Como Bolsonaro vai e vem, a gente pode achar que vai demorar 30 anos, mas ele um dia vai passar. Mas a dificuldade de tentar tirar dessa gente, né, nessa gente provinciana, principalmente, né? A gente está falando de Blumenau, uma cidade que é do interior, essa coisa desse culto ao consumo, ao shopping, né? As pessoas precisavam ir ao shopping, né? No momento em que, inclusive, boa parte delas provavelmente pode fazer compras online, né? Não é exatamente algo que a gente vê, enfim, praia ou coisas que a gente está sendo retirado. Então, isso acho que foi muito sintomático e, enfim, acho que é uma amostra de que as coisas no Brasil ainda não pioraram. E isso deixa a gente, enfim, estarrecido. Bom, agora para trazer nossa convidada para a conversa, agora que a conexão dela tá show de bola, vamos passar para o bloco aberto. A flor minha escola, minha ela, maravilhosa e soberana, de fato. Hoje, para falar sobre como a educação permanece em ataque, mesmo em tempos de pandemia, vamos bater um papo com a professora da UERJ e doutora não só em História, como em Educação Pública, a mulher de 2 doutorados, Nívia Vieira. Bem-vinda, professora. Olá, obrigada pelo convite. Esse é um assunto assim, muito sério, a escola está sob ameaça, assim como nunca teve antes, então a gente tem que discutir isso com muita calma, né? Vou trazer aqui para vocês hoje uma nota do Banco Mundial. Só um minutinho. O Banco Mundial ele produziu essa nota no dia 25 de março, com orientações para todos os países sobre a escola. Antes da gente entrar na nota, eu queria esclarecer quem é o Banco Mundial. O Banco Mundial é uma organização que foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial e com o objetivo de recuperar os países que sofreram com a guerra, né? Depois, quando esses países foram recuperados, o Banco Mundial começa a focar na reconstrução dos países da periferia do capitalismo. Bom, na década de 90, ele começa a dirigir suas ações para a política educacional desses países da periferia do capitalismo.
E aí a gente está falando de todo mundo, né? Está falando de Laos, Vietnã, Serra Leoa, Brasil. Bom, até hoje, assim, o Banco Mundial é visto como um grande senhor da educação. Vocês conseguem me ouvir? Que agora eu preciso desse retorno. Perfeitamente. Tá ótimo. Se cortar, a gente já fica berrando aqui. Pode ficar tranquila. Ótimo. Obrigada. Então, assim, o Banco Mundial ele começa, a partir da década de 90, a direcionar todas as suas ações para o campo da educação. E não é de se estranhar que na tragédia do Covid-19, ele também atue como esse ministro mundial da educação. Então, no dia 25 de março, ele lançou uma nota, né? E nessa nota ele faz um mapeamento, uma pesquisa sobre a situação das escolas no mundo inteiro, né? E aí ele começa a nota sinalizando que 156 países optaram por fechar totalmente a escola. Ele cita também alguns países, como os Estados Unidos, que no começo da pandemia, que já estava muito grave até a situação lá, mas ele optou por fechar as escolas só da área periférica, né? E a Suécia, que é tida como símbolo de civilização no mundo capitalista, optou por não fechar escola nenhuma porque disse que o impacto econômico seria muito grande. Então, preferia correr o risco de contaminação em massa a fechar as escolas. Bom, na opinião do Banco Mundial, veja bem, a gente está falando de um banco. O banco acredita que o fechamento total da escola é uma medida conservadora, uma medida radical. Então, ele diz que o Brasil optou por essa medida radical, né? E aí ele começa a sinalizar da importância de se pensar em reabrir essa escola num curto espaço de tempo, né? Num futuro breve. Independente se a gente achar vacina ou não, a questão são os prejuízos socioeconômicos que a escola fechada apresenta, né? Então, ele começa a falar da China, que a China já começou a abrir as escolas, depois de 3 semanas de pandemia, a China já abre as escolas. Os Estados Unidos já tinha previsão, isso em 25 de março, né? Já tinha uma previsão de abertura para 8 semanas, e o Reino Unido, eu acho que teve a atitude mais correta, mais coerente com essa tragédia humanitária que a gente está vivendo, optou pela suspensão total do período letivo, do ano letivo. Bom, aí ele começa a analisar uma outra possibilidade. Caso a pandemia perdure por mais tempo e a escola precisa ficar fechada, então ele sugere a adoção de ações que ele já não chama mais de ensino à distância. É importante a gente dizer isso, porque todo mundo agora fala de educação remota, de ensino remoto. E o que isso quer dizer? É uma modalidade de ensino pior do que a educação à distância, né? Várias pesquisas já apontam o fracasso dessa modalidade de ensino, que é a educação à distância. Agora, imagina o que é o arremedo disso, que é esse ensino remoto, né? Esse ensino remoto, na verdade, porque eles conseguem entender... não precisa ser um grande estudioso do assunto para perceber que o Brasil não tem infraestrutura para adoção da modalidade, né, de ensino à distância como uma política pública. Né? A gente não tem nem uma internet de qualidade. Eu estou aqui com dificuldade de me comunicar com vocês porque minha internet toda hora cai. Agora, imagina isso virando uma política pública, uma política universal. Então, isso é um primeiro ponto, que o banco também está ciente disso, né? Que não há infraestrutura. Outro problema, a falta de familiaridade dos professores com essas novas tecnologias, né? Então, isso é um problema, mas que assim, a gente tem que ter cuidado quando formula a questão, porque se a gente encara como problema, o banco também, só que o banco sabe a solução desse problema. A solução é contratar o empresariado para fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de assessoria técnica. Então, minha gente, isso aí é o estouro da boiada. Nós que estamos na educação pública, na escola pública, lutando por lutando contra, né, as diversas modalidades de privatização, nós temos essa super sofisticada e violenta, porque ela é mascarada, é difícil de denunciar. Porque as pessoas também, até a esquerda mesmo, né, setores da esquerda estão apresentando lives, se sentando com empresários e repetindo, não sei se por querer ou se, enfim, erro na análise, mas repetindo isso, que o problema da educação à distância é a falta de infraestrutura e a falta de familiaridade dos professores. Gente, o problema não é esse, o problema é o estouro da boiada, o problema é a entrada dos empresários na escola pública brasileira num grau jamais visto antes. Né? Então, assim, só para poder
dar mais um exemplo, né, dessa entrada, desse interesse dos empresários. Existe um movimento já bastante conhecido por todos, chamado Todos pela Educação. Vocês já devem ter ouvido falar, não é isso? Já fizemos um Lado B Notícias sobre o projeto da Viviane Sena e amigos. A minha pergunta para você seria sobre isso, mas agora siga em frente. Posso seguir? Então vamos lá, gente. Assim, me interrompam, por favor, porque eu acabo me empolgando. Isso aqui é meu campo de pesquisa, né? Eu trabalho com empresariado na educação. A minha tese de doutorado é sobre o Itaú, a entrada do Itaú na educação. Então é uma coisa que me empolga bastante, né? Fazer esse tipo de análise. Esse movimento... Posso falar? À vontade. Então tá. Esse movimento Todos pela Educação, ele foi criado em 2006 e ele é composto por um grupo de empresários que não tinham interesses históricos na educação, né? Assim, historicamente não estavam ligados à educação. São eles Itaú, Fundação Bradesco, Gol, Instituto Natura, Instituto C&A, enfim, né, um grupo enorme de empresários que estão ali dentro dessa organização para disputar a política pública brasileira. E eles fazem, né, a gente não tem um sistema nacional de educação, mas eles conseguem se ligar, conseguem fazer uma ligação com todas as secretarias municipais e estaduais de educação do Brasil. Então, esse é o grande perigo. A Priscila Cruz, que é a representante deles, é a intelectual orgânica desse movimento, ela está sempre no Jornal Nacional, está sempre nos grandes debates sobre educação, falando em nome da escola pública, falando como se ela estivesse defendendo a escola pública. Então, na segunda-feira passada, no programa Roda Viva, quem foi convidada para falar sobre o ensino à distância foi ela. Uma especialista dos empresários, uma intelectual dos empresários. E ela foi defender vários pontos que estão presentes na nota do Banco Mundial. Né? Ela foi dizer essa mesma coisa, que não existe infraestrutura para isso, que as casas não estão equipadas, que os professores também não têm familiaridade com o assunto. E aí ela começa já a abrir esse caminho para a entrada desses empresários. A nota do banco que eu estou falando, porque eu estou me referindo, é do dia 25. No dia 30 de... Aí na nota do banco ele também fala o seguinte, olha, reconhecendo que não tem infraestrutura para isso, então o que a gente faz? A gente faz com que tem, né? Faz educação através do celular, dos tablets que tiverem disponíveis em casa, distribuição de chips para as crianças, para as famílias, enfim. Fala também da distribuição de um material impresso, caso o aluno não tenha acesso nenhum à internet. Beleza. Isso é o que o Banco Mundial vai dizendo e falando também da necessidade dos governos começarem a pensar nessas empresas, né? na necessidade de contratar empresas que vão assessorar esses professores. A nota do dia 25, no dia 30 do mesmo mês, no dia 30 de março, já estava a Fundação Roberto Marinho publicando no jornal O Globo todos os seus equipamentos, todas as suas ferramentas e materiais pedagógicos que ela está disponibilizando para resolver essa questão do ensino à distância, né? Que eles já não chamam mais de ensino à distância, eles chamam de educação remota. Bom, isso foi a Roberto Marinho. Bom, a Viviane Sena, poucos dias depois, a Priscila Cruz foi convidada pelo programa Roda Viva para falar em nome da educação. E aí, como eu disse a vocês, ela começa a defender esses pontos que estão presentes na nota. Começa a falar do mesmo assunto, que a gente tem os excluídos digitais, tal, e que para resolver esse problema, que o grande problema era a evasão escolar dos alunos vulneráveis. Então, para corrigir isso, vamos entregar o material impresso. Agora, quem vai entregar esse material impresso? Que material impresso é esse? Novamente, os empresários convidando-se para entrar na política pública educacional. Né? E aí, isso é uma privatização que é difícil de se defender, de se contrapor, melhor dizendo, porque ela é sutil, ela é violenta, porque abre muito essa janela que a gente está tentando há anos fechar, mas ela é sutil porque a população não percebe. O Itaú, ele consegue entrar dentro da casa das pessoas através de vários programas, dentro da escola pública, através de vários programas, e esse, para mim, é a abertura mais intensa. Assim, se a gente não conseguir barrar isso agora, a gente não vai conseguir reverter essa situação. Porque a própria nota do Banco Mundial, ela, além dela dar uma série de diretrizes para a gente tentar resolver o problema durante a pandemia,
ela diz que vai deixar uma estrutura, que todo esse trabalho vai criar uma infraestrutura que vai permanecer. Então, eu separei um trechinho dessa nota lá no final. A nota é uma nota curta, é uma nota de 4 páginas, e eu acho que todo professor precisa conhecer essa nota para entender a complexidade da construção de uma política pública. Depois eu entro nesse assunto, eu vou primeiro ler esse trechinho da nota. Em termos pedagógicos, é crucial avaliar quais práticas do ensino à distância podem ser mantidas, se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia. Também é importante estabelecer ações centralizadas em grupos de risco, de evasão e família com alta vulnerabilidade social, além de dar suporte às famílias carentes para reduzir o choque econômico derivado da pandemia, que também afeta o retorno das crianças à escola. Isso é um assunto muito sério, porque a nossa escola pública ela já vem, né, ela está sob ataque há muitos anos, né? Essas empresas, essas grandes a Fundação Itaú, por exemplo, que é meu objeto de pesquisa já há muito tempo, ela está desde a década de 80 se organizando para entrar dentro da escola pública. Então, assim, a gente está falando com gente que está muito preparada. Empresário não dorme. Empresário aproveita todas as oportunidades que tem para crescer, para aumentar a exploração da classe trabalhadora. Então, assim, se a gente não tiver os olhos bem atentos, se a gente não ficar forte, é preciso estar atento e forte para isso, para defender a escola pública como a gente nunca defendeu antes. Para mim, assim, a gente está num momento muito difícil e o que é pior, a esquerda está confundindo a questão. A esquerda está colocando a questão, essa questão da falta de familiaridade dos professores, está no centro de todos os debates. Eu tenho assistido algumas lives que só tocam nesse ponto. E esse não é o ponto. O ponto não é o problema com a infraestrutura. O problema é a entrada desses empresários na escola pública em níveis jamais vistos. Bom, além disso, além desse movimento Todos pela Educação, tem um movimento que também é composto por grande parte desses empresários que também estão no movimento Todos pela Educação. É um centro que foi criado 10 anos depois de Todos pela Educação, ele foi criado em 2016, CIEB, o nome dessa organização, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, ou seja, já é um grupo que está mais organizado ainda para a implementação dessa modalidade de ensino, que é o ensino à distância. Então, é isso que a gente tem que entender. Não é uma política provisória, é uma política que vem para ficar. Então, já existem organizações com trabalho já sistematizado para entrar dentro da escola pública. Essa organização fez o mesmo levantamento que o Banco Mundial fez em relação ao mundo. Essa organização faz em relação ao Brasil. Eles entrevistaram 3.031 secretarias de educação, entre secretarias municipais e estaduais, para entender como é que seria a aplicação dessa modalidade que eles estão chamando de ensino remoto. E a ideia era essa, além de mapear a situação desses lugares, era fazer o primeiro contato com as secretarias de educação. E aí oferecer os seus pacotes pedagógicos, suas ferramentas, suas plataformas, né? Estão dentro dessa organização, desse centro. Instituto Natura, Fundação Lehman, Instituto Península, Fundação Itaú Social, Unesco, MEC, BNDES, Secretaria de Educação de Alagoas, Secretaria de Educação de Santa Catarina e Undime. A ideia é que eles se ampliem mais, que façam mais parcerias. Na presidência dessa organização está a Natura e a Fundação Itaú Social. Enfim, eles também falam, né, do problema que tem na construção do ensino à distância, e por isso defendem o ensino remoto. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, gente, é exatamente... eu estou tentando alertar aos professores que estão ouvindo, né, aos pais que estão super ansiosos com isso, com o retorno às aulas. Eu tenho uma menina de 7 anos que estou confinada com ela aqui sozinha. Também ela está em fase de alfabetização, então eu não estou falando só no lugar de professora, de pesquisadora, não. Eu tenho pé na realidade. Eu sei que a gente está vivendo um problema gravíssimo, mas isso é uma pandemia. Isso ninguém esperava estar vivendo isso. Isso surpreendeu todo mundo. E deve ser tratada como tal. Então a gente não pode ficar pensando em arremedos, né,
Os professores agora estão até chamando de puxadinho, porque é exatamente isso que estão colocando. Estão transformando a escola pública num lugar que, assim, que não tem a menor qualificação, né? Assim, tipo, pô, além da gente estar retornando à questão do ensino domiciliar, né? Eu estou ouvindo também, gente, assim, é um assunto tão complexo que às vezes a gente abre janela, não consegue fechar, mas enfim, eu estou ouvindo alguns zaps, né, circulando, uns zaps engraçados até, onde os pais ficam reclamando da convivência, né, diária com os filhos, que os filhos comem muito, que não conseguem, sempre num tom irônico, né, que, enfim, não conseguem ensinar o exercício, e os pais valorizando a escola por isso, né, porque é aquele lugar em que a criança está lá, está comendo, está aprendendo, está se alimentando, enfim, está adquirindo conhecimento. E os pais, quando eles precisam ensinar as tarefas que são ensinadas na escola, eles estão vendo o quão difícil é isso. Né? Eu, voltando aqui à minha situação, eu sou professora, mas eu não sou pedagoga. Eu não consigo alfabetizar uma criança. Eu também estou vivendo isso, estou vivendo esse problema. Então, a opção que eu tive foi reler os exercícios do ano passado, que é muito melhor do que expor minha filha a uma tela de celular por mais de 2 horas. Agora, o incrível dessa situação atual é que a gente está tendo que explicar o óbvio. Todos os especialistas falam, né, os pediatras, os professores, falam do prejuízo ao cérebro humano, né, quando está exposto a essa tecnologia por muito tempo, sobretudo as crianças. E agora isso vai virar política pública? É uma questão, assim, insana, mas a gente está tendo que explicar o óbvio agora para defender a escola pública, como a gente nunca defendeu antes. Bom, que bela introdução, mas, professora, Sem palavras aqui. A gente sabe que as escolas elas estão fechadas aí no Brasil inteiro por causa da pandemia, como você mesma falou, e aí, obviamente, as instituições de ensino que podem, em sua grande maioria privadas, elas estão aí tentando fazer, como você falou, o puxadinho do ensino. Mas indo para frente, né? Elas já começam a tentar fazer isso parecer o novo normal. Afinal, é muito mais barato, né? Do ponto de vista deles, afinal, não tem que gastar dinheiro com infraestrutura, não tem que gastar dinheiro com outro tipo de funcionário, e mesmo os professores eles conseguem precarizar muito a relação de trabalho. Então, quais são os perigos para o longo prazo da educação com essa, talvez, oportunismo da pandemia para tentar oficializar algo que, como você mesma já falou, demonstra em estudos ter um desempenho limitado, e como a gente faz para lutar contra isso? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente entender isso, né, é entender como é construída a política pública. Né? Eu comecei a falar sobre isso e não terminei. Mas a política pública, ela não é tirada só da cabeça do Bolsonaro, né, nem do Witzel. A política pública, ela é construída dentro de um bloco social, onde está presente representantes da sociedade política e representantes da sociedade civil. Então, assim, por mais que a gente ache que o Bolsonaro, que a gente entenda que ele é um louco, um obscurantista, que está agora aplicando um projeto neoliberal ultraconservador, ele não está sozinho. Esses empresários estão todos com ele. Né? E é isso, aproveitando toda a oportunidade para fazer valer seus interesses, para transformar os seus interesses em política pública, em interesses universais. Então, assim, primeiro, eu acho que a gente não pode ter nenhuma confiança neste projeto. Então, o professor precisa resistir bravamente. O professor da rede pública, né, sobretudo, né, a rede privada é mais difícil isso. Mas quais são os problemas disso se isso virar se isso não for só para atender esse período emergencial? O problema é a superexploração do trabalhador, né, do professor. A gente está vendo vários depoimentos nas redes sociais dos professores da escola privada, como é que está sendo construir a aula sem equipamento, né? Sem esse treinamento necessário. Muitos professores não conhecem essa tecnologia. Eu, por exemplo, não conheço. Não consigo, assim, tenho muita dificuldade com isso, né? E não acho que seja uma falha da minha formação. Eu sou uma professora de sala de aula. Né? E assim, eu sou uma professora da modalidade de ensino presencial e luto firmemente por isso.
Não é que eu seja contra as novas tecnologias, a questão não é essa. Eu, dentro da minha sala de aula, eu também uso, eu sou professora da UERJ, da Baixada Fluminense, e lá a gente tem em cada sala a gente tem internet, uma televisão enorme com internet, então a gente consegue fazer vários trabalhos fantásticos. Meus alunos usam o laboratório de informática com muita frequência. Faço investigação de conteúdo, de currículo do Brasil inteiro, isso durante a minha aula. Então, assim, eu sou a favor do uso da tecnologia, mas não a substituição do professor, né? Não a gente está vivendo hoje esse momento de que essa galera, então, desse campo do ensino à distância está achando que também é a grande oportunidade, né, de entrar com tudo na escola. E não é, gente. Isso aí é uma armadilha. Temos a precarização do trabalho do professor, né, assim, a superexploração. Temos também a transformação desse professor num mero transmissor do conhecimento pronto. A gente vai perder a nossa condição de intelectual produtor do conhecimento escolar. Isso não é pouca coisa. Se a Fundação Roberto Marinho vier para mim, olha aqui, ó, professora, aqui está o seu material, a partir de agora você vai trabalhar história, né? Eu sou professora de história, de origem, a minha área é história. Você vai trabalhar com este conteúdo. Além de eu perder o meu papel de intelectual, de produtor do conhecimento escolar, eu nunca mais vou poder sonhar com a possibilidade de formar um aluno emancipado, porque o conhecimento crítico vai ser tolhido completamente. Então, é esse tipo de privatização do conhecimento que é dura de combater, mas que a gente tem que entender bem como funciona para poder a gente resistir a ela. Eu queria fazer uma pergunta, mas acho que o Daniel estava na fila. Dani, sim. São dois comentários e uma pergunta para a Nívia, né? O comentário é que na perna da educação particular, a educação à distância representa um grande corte de custo, né? E você pode colocar uma turma muito maior, sem infraestrutura física. O Caio comentou que a namorada dele está dando aula à distância, em curso, né? Que uma escola que ela dá aulas que já dispensou a equipe não pedagógica, né? Isso, faxineiro, porteiro, corte de custo cozinheiro, administrativo e tal. Então, você não ter uma estrutura física é um imenso corte de custo. Fora a questão de você trabalhar com... Se você tinha um professor para 30 alunos, para 35 alunos, você pode ter um professor para 50 alunos, 70 alunos. Na educação pública, tem dois pés aí, né? O pé econômico, que é um mercado imenso, né? Só você pegar o orçamento de qualquer prefeitura Brasil afora e ver o peso que a educação tem. No orçamento da União, que tem muita transferência para estados e municípios, também é um percentual significativo do orçamento da União, a conta de educação. E tem o pé nessa questão que a professora Nívia falou, de orientação pedagógica, né? De você padronizar toda a formação, todo o conteúdo da formação no país, e obviamente não vai ser na direção de uma educação crítica emancipadora. Então, eu queria perguntar para a professora Nívia, além da gente estar na briga contra a institucionalização de ensino à distância, ensino remoto, seja como chamar, qual a importância de também ter uma briga pelo controle de conteúdo? Porque uma coisa é a questão técnica, se o problema é técnico, se não pode funcionar de jeito nenhum, se a gente está fazendo puxadinho, mas dentro dessa questão do puxadinho, se é importante também os movimentos se preocuparem com o controle do conteúdo que vai ser ensinado para os nossos jovens. Então, essa é a questão central, né? Porque, assim, se a empresa entra... né? Então, esse mapeamento que esse centro, o CIEB, né, que é essa organização que eu falei ainda agora, esse mapeamento que ele faz, essa costura que ele faz com as secretarias educacionais, já é para apresentar esse conteúdo, né, esse material pedagógico que ele quer introduzir nas escolas.
Ele tem aqui, ele diz até que a função deles é essa, é produzir material, é intervir na política pública. Ele fala isso na página deles. Então, assim, é uma questão muito séria nesse sentido. É o que você está falando, assim, vai aumentar muito o trabalho do professor, né? Mas vai definir o conteúdo escolar. Quem vai definir vai ser o empresário. E ele já vem fazendo isso, né? A gente sabe aí que a base comum, a base nacional comum curricular, já foi feita assim. Já foi feita dentro desse esquema, como eu disse a vocês, esse bloco social que define e redefine a política pública, fez esse currículo que é nacional. Agora, uma coisa é o currículo nacional como orientação, agora outra coisa é como obrigação. Colocar o professor ali como um blogueirinho, né? A gente já até falou disso aqui no começo dessa apresentação de hoje, dessa, né, rádio, que é isso, esse professor chega lá, e o mais engraçado, que em nome da nova tecnologia, em nome da introdução disso na educação, nós vamos voltar àquele modelo tradicional de educação, que eles tanto criticam, que é o professor transmissor do conhecimento. Isso é um perigo assim, que a gente está correndo, e por isso que eu digo que a gente tem que tentar barrar agora. Todas as secretarias municipais e estaduais de educação estão lidando com essa situação, né? Está todo mundo vivenciando. Por enquanto, a escola tem um outro problema também que já está agora ameaçando a gente, a abertura das escolas. Vários estados já estão dizendo que vão abrir as escolas. E isso é um outro perigo que a gente vai ter que lidar também. O professor Roberto Lerrer lançou ontem um texto falando sobre isso, só não deu tempo de eu ler ainda, porque a gente está aqui numa corrida. Eu já participei de várias lives essa semana denunciando isso, né? Então, assim, a gente está tendo um enfrentamento quase diário a essa questão, né? Os professores, nós da universidade, que também está chegando na universidade, tá? Está chegando na nossa universidade essa ideia de que a gente precisa estar mais próximo de nossos alunos, e estar mais próximo de nossos alunos seria dessa forma, né? Adotando algumas tecnologias, enfim. Isso também chega na gente, e isso é um grande perigo para tudo. Bom, posso fazer, então vou entrar com uma pergunta com a Nívia aí. Nívia, diante de tudo isso que você falou, trazendo para a realidade atual, né, o que está acontecendo agora, que tão bem você descreveu, eu queria falar uma frase e queria que você dissertasse sobre essa frase, se ela está correta, se ela é exagerada ou se ela está errada, né? Então, é possível que a gente diga hoje que se o mundo não vai ser o mesmo após a pandemia do coronavírus, é natural que a educação também não seja. Então, se for para acabar o ano letivo agora e não transformar os professores em blogueirinhos, entre outras coisas, em youtubers e tal, então, se for para acabar o ano letivo agora, é melhor que se acabe o ano letivo e que se pense a educação pública novamente a partir de tudo isso que a gente está vivendo, é melhor do que essa proposta nefasta que você se refere, correto? Correto. Eu, assim, não sei como é que a gente faz com o ano letivo, mas eu acho que a gente precisa dar um tempo à ciência de achar uma vacina, de conseguir controlar a pandemia. Né? E, assim, a gente não tem que ter pressa em abrir a escola, porque isso seria uma carnificina, assim, sem tamanho. Se isso acontecer, se a gente abrir a escola, a gente vai expor todo mundo, né? Porque todo mundo tem criança na escola. Isso aí, assim, vai ser a morte em massa se a gente abre a escola. Então, a gente precisa permanecer com as escolas fechadas e esperar a ciência, esperar os cientistas fazerem o seu papel. No caso que a professora Nívia falou do Reino Unido, né, que cancelou já o ano letivo, e parece que tem estados americanos já discutindo isso. Nos países do hemisfério norte, pelo menos os de tradição, pelo menos os ocidentais, digamos assim, o ano letivo ele as férias são no verão de lá, né? Então o ano letivo já estava se encaminhando mais para o final, ao contrário daqui. Uma situação diferente da nossa, exatamente. Eles suspenderam... O ano letivo é de setembro a maio, eu acho. Isso. Dependendo do lugar, é setembro a abril, porque eles têm bem menos aula que a gente no Brasil.
Então, mas eu acho que isso, eu não sei se a gente pode suspender o ano letivo todo, eu acho que a gente vai conseguir controlar, enfim, né? Isso aí já não é mais o meu campo, né? A área da saúde é outra história. Mas a gente tem que respeitar esse momento que a gente está vivendo, tem que encarar com seriedade, que é um momento de tragédia humanitária. E ficar com os olhos abertos, porque ao mesmo tempo que a gente tem que se cuidar das nossas famílias, a gente tem que cuidar da escola pública, a gente tem que defender esse espaço, mesmo que a gente não tenha filho na escola pública. Esse é um espaço essencial para a nossa sociedade, para a formação de gerações. Então, assim, não dá para a gente abrir mão disso. Não dá para a gente abrir a porteira e deixar que os empresários entrem na escola e, pior, falem por nós. Enfim, falar que a fala da professora serviu muito para abrir um pouco também o que eu achava que eu estava combatendo, né? Quando ela expõe com tanta sabedoria que os empresários querem roubar e entrar como protagonistas na educação, isso você vê que está no meandro, né? E aí entra o que eu quero falar sobre... Mas quer roubar tudo. Eu quero fazer a minha pergunta... Você falou em determinado momento sobre a esquerda ainda, né, e aí os quadros políticos, acredito, né, mesmo alinhados com a defesa da educação, a gente, talvez alguns quadros políticos, ou a maioria, ainda bate cabeça um pouco nessa questão da educação remota, do ensino remoto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê que há uma defesa da educação pelos quadros da esquerda institucional, mas, ao mesmo tempo, você que é uma especialista, uma estudiosa do tema, percebe algumas falhas nesses argumentos. Então a gente acaba ficando meio perdido, né? A gente, infelizmente, não tem oportunidade de ouvir uma professora e estudiosa como a senhora o tempo inteiro. A gente ouve talvez mais os quadros políticos. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Se você é procurada para formatar, por exemplo, planos de governo, se você é procurada para fazer argumentações e contra-argumentações desses projetos, e por que a senhora acha que tem esse gap aí? Por que a esquerda ainda não entendeu exatamente o que é esse ataque à educação? Bom, se eu sou procurada, não, eu estou sendo procurada pelos movimentos sociais, né? Assim, tipo, os sindicatos me chamam. Mas, assim, nunca sentei para discutir programa de governo com ninguém. Mas o que está acontecendo? Que eu estou vendo um movimento agora. Eu vou falar, eu não ia dar o nome aos bois, não, mas vou falar que é uma coisa que não desce mais na minha garganta. Tem uma pessoa agora que está assim, com muita evidência, está aparecendo bastante, né, e discutindo essa questão, como se estivesse na esquerda desde que nasceu. Ele entrou para a esquerda há pouco tempo. Mas já entrou sentando na janela, que é o Daniel Cara. Não sei se vocês já ouviram falar. Daniel Cara de hoje São Paulo, né? Isso, hoje ele é professor da Pessoal de São USP. Paulo, correto? Oi? Pessoal de São Paulo, correto? Isso, pessoal de São Paulo, exatamente. Só que ele era intelectual da Fundação Itaú. Está lá na minha pesquisa, na minha tese de doutorado, que agora esse documento sumiu. No relatório de 2007, onde eles colocam a composição da diretoria do SEMPEC. SEMPEC é uma organização dirigida pela Maria Alice Setúbal, que é filha do patriarca Setúbal, né? Do Olavo Setúbal. E o SEMPEC, ele foi fundado em 87. Só que ele é um braço do empresariado dentro da sociedade, né? Assim, tipo, ele se volta, ele não tem o nome do Itaú, né? Ele se apresenta como se fosse uma organização não governamental, sem fins lucrativos mas é dirigido por ela. No começo da minha tese, eu dizia que ela era do Itaú só porque, no começo da investigação, porque ela era filha do patriarca. Mas eu depois aprofundando a minha análise, eu tenho um bom faro, tá, de investigação. Aprofundando a minha análise, achei os relatórios do Itaú. E aí vi que todos os programas que eram ditos do SEMPEC também eram do Itaú. E assim consegui provar que uma coisa e a outra estavam completamente unidas, né? Eram a mesma coisa. O Daniel Cara foi diretor dessa organização, desse SEMPEC, em 2007. E tudo que o SEMPEC defende, que é política focal, política de alívio à pobreza, né? Abandono da perspectiva marxista, da perspectiva de transformação radical da sociedade. Então, é uma política bem mais branda, bem mais cor-de-rosa, digamos assim. E ele agora está se colocando como um cara da esquerda, sentando ao lado de pessoas
de que eu confio, né, representantes da esquerda que eu confio, mas que está ali confundindo os assuntos, trazendo vários elementos dessa política, dessa nota do Banco Mundial, de forma disfarçada. Então, assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar isso, né, e não sentar com quem representa o capital. Não sentar com quem dialoga com o capital. Eu, por exemplo, se eu sou chamada para um debate com ele, ou eu vou para o confronto, ou eu não aceito o convite. Bom, falei demais. Não, mas eu acho que foi importante, porque a gente acaba ficando perdido, né, nisso, porque de fato esse é um cara que eu nunca parei para ouvir o que ele tem para falar, mas já é referenciado. É o nome que eu sempre ouço. É referenciado e tal, e a gente precisa saber, pelo menos, assim, ouvir um contraponto, inclusive internamente, ou seja, porque assim, o argumento que você falou brilhantemente logo quando você foi apresentado aqui foi sobre a questão de não temos internet. Esse é um argumento que é o primeiro que me vem à cabeça, da estrutura, mas assim, o que está por trás disso, né, quem vai financiar essa estrutura, o que querem com o ensino remoto, isso aí é algo que a gente acaba não vendo muito, inclusive dentro dos próprios quadros da esquerda. Então acho que é importante também, e pra gente aqui é até uma quebra, né, porque a gente é um podcast que gosta de trazer nomes que não são falados, né, que assuntos que não são debatidos, e a gente acabou tendo aí ampliou um pouco o nosso argumento. Acho que foi bem importante você falar isso, Nívia. Ai, que bom, gente. Assim, a gente está aqui para isso. Eu acho que a universidade, ela precisa dar esse retorno para a sociedade. Então, assim, isso é um problema que está me preocupando muito. E eu falo com tanto sangue nos olhos, porque eu fui professora do ensino básico, fui professora da rede estadual, e sei o quanto já é precarizado o trabalho desse professor. Então, eu sinto na pele. Sabe, isso é uma coisa que me dói na pele quando eu vejo esse tipo de ataque. E eu sou uma defensora da escola pública, que eu não vou abrir mão disso nunca na vida. Minha filha estuda em escola pública, para vocês terem uma ideia. Estudante de escola pública. Então, Nívia, no lado B Notícias número 9, a gente tem um programa de notícias semanal que sai a segunda-feira. Eu puxei o assunto do Fundeb com o pessoal da educação, para falar sobre a questão do Fundeb e sobre a questão de como essa coisa estava muito confusa já antes da quarentena e tudo mais. O ouvinte que não ouviu o lado B Notícias, o Fundeb, ele vai expirar no final do ano, e sem ele a educação básica do Brasil basicamente entra em colapso. Você comentou do Daniel Cara, do PSOL, que seria alguém que é novato na esquerda e já está sentando na janelinha. Mas na questão do debate do Fundeb, a gente tem aí dois personagens, principalmente, que também estão nessa vibe, né? Sou recém de esquerda, mas já quero sentar na janelinha, que são a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni, de PDT de São Paulo e PSB de Espírito Santo. Isso. Que querem, basicamente, na melhor das hipóteses, deixar as coisas como elas estão, mas, se possível, piorar. E eles também têm relações bastante próximas com Todos pela Educação. Aproveitando a sua presença, como você vê essa questão do Fundeb e essa atuação desse pessoal, né, que também se aproxima muito a esse discurso do não, a questão não é falta de dinheiro, o que falta é gestão, tem que trazer as empresas para gerir e tudo mais. Então, essa coisa da gestão que a gente chama de gerencialismo, né? A escola agora tem um livro ótimo do Christian Laval, é um livro que fala sobre o neoliberalismo na França, sobre a escola, né, dentro desse projeto neoliberal, e o nome do livro é A Escola Não é uma Empresa, onde ele discute exatamente isso, a tentativa de transferir metodologias do mundo empresarial para dentro da escola pública. Então, assim, essas organizações empresariais, elas estão à frente desse debate. Elas estão... porque a ideia é essa mesmo que você está falando, né? Tipo assim, você não precisa investir mais em educação. Você precisa cuidar dos recursos que já tem. Você pode até diminuir, você pode cortar aqui, pode colocar ali. Eu, na minha pesquisa, além de eu analisar no meu doutorado, né, de eu analisar o Itaú, a entrada do Itaú na política educacional, eu trabalhava com o programa Mais Educação, que também é um puxadinho, né? Estendia a hora da escola para os alunos considerados vulneráveis,
quer dizer o quê? Aqueles que podem colocar em risco a sociedade. Então, estendi o horário da escola para esses alunos com professores sem qualificação nenhuma, né, que eles chamavam de educadores, agente educacional, tinham vários nomes, né? Cada município fazia o seu programa, mas alinhado ao programa do governo federal. E foi para mim foi um grande laboratório, né? Esse programa, hoje ele não tem mais, ele foi modificado pelo governo Temer, conseguiu piorar bastante, inclusive, mas são programas dirigidos por essas grandes corporações. Então, assim, na minha tese, eu consegui comprovar que quem deu a linha desse programa, que foi aprovado durante o governo, né, enfim, em 2007, esse programa foi aprovado, quem deu a linha foi o Banco Itaú, foi a Fundação Itaú com o Sempec. E foi uma confusão na minha qualificação, enfim, porque assim, a gente consegue também ver que a universidade também coloca seu nome ali, sobretudo a USP, a PUC, PUC São Paulo, também estava todo mundo ali junto nesse mesmo bloco definindo essa política pública. Agora, em relação à Tabata, né, a Tabata é da Fundação Lehman, é uma intelectual formada pela Fundação Lehman. E Tabata e o Daniel Caro, acho que são os mesmos casos. Eles têm um histórico muito interessante para ser apresentado à sociedade. Ambos vieram de escola pública, né? Ela também teve uma militância no movimento estudantil, mas aquela militância meio, né, como eu disse a vocês, assim, meio mais ou menos, nada revolucionário. Mas ela, assim... A Tabata é intelectual orgânica. Tabata é intelectual orgânica da Lehman. Ela é a filha de uma empregada doméstica, ela conta uma história aí de violência doméstica em casa, tá? Uma história realmente triste, que pode ser a história de vida dela, mas é importante que ela tenha um perfil parecido com o perfil da maioria dos trabalhadores brasileiros. Só que não. A aparência, ela tem esta aparência, que aliás nem tem aparência, né? Ela é branca e tal, mas enfim. Mas o que eu quero dizer é que ela tem uma história, né, que vem da classe trabalhadora, só que ela foi cooptada, ela foi assimilada pelo grande capital. Então, hoje ela não fala em nome da classe trabalhadora, ela fala em nome da Fundação Lehman. Toda vez que ela for defender a educação pública, ela vai defender dentro dessa perspectiva do gerencialismo. Então, ela é uma reprodutora dos interesses da classe dominante. Ela pode ter vindo da classe trabalhadora, mas hoje ela é intelectual da classe dominante, assim como Daniel Cara, que está disfarçado entre a gente. Adorei disfarçado. Vai encerrar, Alcísio? Não, se quiser perguntar. Não, eu tenho uma última pergunta que, na verdade, acho que talvez sirva até mais de reflexão. Como é que a gente faz, Nívia? Os professores, no geral, são uma classe mais mobilizada do que outras. Aqui no Rio, pelo menos, a gente sabe que é uma classe bastante mobilizada, mas a gente sabe que não é totalmente mobilizada. Como é que a gente faz para os professores que estão nessa linha de frente aí do ensino, se você acha que eles, boa parte deles, ou a maioria deles, está preparada para resistir esses ataques, e se não está, como é que a gente faz aí para tentar mantê-los aí ligados, porque, enfim, o ataque está existindo e vai aumentar? Eu acho que assim, o sindicato tem que colocar toda a sua força para mobilizar esses professores. E assim, cada um individualmente não pode se contentar com a capa do herói. Eu já vi um artigo circulando, foi até um aluno meu que estava circulando, dizendo o seguinte: parabéns para nós, professores, que comprou o seu material e seus equipamentos, suas câmeras para reproduzirem as aulas e não sei o que, fazer vídeo. Gente, não, nós somos profissionais. Não vamos tentar vestir essa capa de super-herói, que isso aí é um engodo. A capa de super-herói faz com que a gente morra. E a gente, assim, que o nível de exploração aumente de uma tal maneira que a gente não vai conseguir resistir. Então, eu acho que assim, os sindicatos já estão super mobilizados. Eu acho que o CEP está fazendo uma campanha muito bonita. Eu tenho participado, tenho acompanhado também, enfim, esse enfrentamento. A gente está numa situação muito difícil que a gente não pode ir para a rua, né? Eu sou aquela que estou sempre na rua. Pô, eu sou professora da UERJ. A UERJ teve sob risco. Em 2016, a gente ficou 3 meses sem salário. E a gente estava indo para a rua todo dia tomar bomba da polícia. Eu sou desse perfil de militante. Hoje a gente não pode fazer dessa forma, mas a gente vai ter que encontrar caminhos de resistir, vai ter que multiplicar
esse tipo de debate para os professores entenderem o perigo, o risco que a escola pública está passando. Esse nível de privatização, assim, jamais visto, essa ameaça de privatização jamais vista, ela é real e precisa ser de conhecimento de todos. Enfim, acho que o sindicato tem que estar muito forte para isso e tem que pensar conjuntamente estratégias para poder tentar, não amenizar os efeitos, não, tentar barrar isso agora. Lívia, então, assim, diante dessas colocações, a gente respira fundo e vai passar para o bloco Saramandaia. A bomba surrealista de hoje, na verdade, não chega assim a ser tão surrealista. Sérgio Moro, o menor homem do país, novamente teria entrado em rota de colisão com Bolsonaro após o chimpanzé mal amestrado que ocupa a cadeira de presidente pedir a cabeça do diretor da PF. Eu vou corrigir aqui o editor. Ele teria simplesmente trocado o diretor da PF sem falar com o Sérgio Moro. Pelo menos essa é a versão que ele divulgou para o antagonista, que é basicamente o serviço de assessoria de imprensa dele. A versão é que o Bolsonaro chegou e falou, vou trocar. O Marreco, Quack, ex-juiz, que ajudou o Bolsonaro a se eleger, tirando o Lula da jogada, teria simplesmente entregue o seu cargo em protesto, mas obviamente já recuaram, já fizeram as pazes, no que pareceu um grande movimento do Sérgio Moro para ver se dá para desembarcar e se ele consegue derrubar o governo junto, tentar fazer o Bolsonaro perceber que ele precisa muito mais do Moro do que ele pensa no momento. Afinal, se você olhar na mídia, o Moro, basicamente, desde que assumiu o Ministério da Justiça, só é zoado pelo seu chefe. Então, eu acho que até que ponto essa corda aí vai romper, Daniel? Eu acho que a Vaza Jato, que já está quase fazendo um ano, não deu em nada, entre aspas, mas deu uma certa fragilização do Moro, que ele se escondeu debaixo da barra da saia do Bolsonaro, né? Apareceu no camarote do jogo do Flamengo, aquela palhaçada toda, e se retraiu, né? Os projetos dele foram muito modificados no Congresso, ele sumiu da imprensa, ele não caiu em desgraça com seus apoiadores mais radicais, mas ele virou, ele que era uma das estrelas do governo, né, digamos assim, virou mais um ali no bolo e passando a precisar mais do Bolsonaro do que o Bolsonaro dele, digamos assim, embora tenha permanecido na posição de ídolo para muita gente, a gente que também chama o Bolsonaro de mito, né? Então ele não tinha aí perdeu essa precedência. A atuação translocada do Bolsonaro na pandemia, eu acho que dá uma fragilizada na imagem do Bolsonaro para isentões e companhia, e faz o Moro, já passado aí quase um ano da Vaza Jato, ninguém lembra mais e tal, faz o Moro parecer melhor do que ele estava parecendo, eu acho. Então ele aproveitou esse momento que a gente já vem vendo aí no colunismo político, rusgas entre o núcleo familiar do Bolsonaro e o Moro, né, dizendo que o Moro não aparece para defender a posição do Bolsonaro, que de vez em quando fica aí nas redes sociais falando que tem que respeitar a ciência, não sei o que lá, dando umas estocadinhas. Acho que pode ser uma parte da estratégia de chamar para cima dele algum tipo de reação, né, do Bolsonaro às voltas com investigação da polícia, que envolvem a Polícia Federal sobre gabinete do ódio, Flávio Bolsonaro e outras palhaçadas. Ele aproveitar esse momento e o Moro atiçando ele aproveitar esse momento para tentar dar uma estocada no Moro, e o Moro dar essa trucada através de sua assessoria de imprensa, como disse o Alciso. Fazer um... Nívia, eu não sei como é que tá aí a sua rotina, se você conseguiu acompanhar essa loucura nessa tarde, mas em linhas gerais, assim, se você tiver seguido, mas mesmo se não tiver, pode falar sobre como você vê
esse ciclo de crise política que parece alimentar o bolsonarismo. Como é que você viu essa situação aí do Moro e tudo mais? Mais ou menos como aconteceu com o Mandetta há mais ou menos uns 15 dias atrás. Então, eu não vi a situação do Moro hoje, não. Eu tô confinada com criança, para mim é mais difícil, que eu fico vendo desenho o dia inteiro. Mas sobre a crise que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um período de crise orgânica, né? Assim, é crise de legitimidade política, é crise econômica, crise social, crise na saúde. Isso aí está mostrando a falência desse projeto liberal, nessa vertente ultraliberal, né? Que hoje está sendo desnudado, o fracasso está sendo desnudado, é isso. Vai cair todo mundo. Porque não tem como segurar. A pandemia colocou todo mundo nu. Colocou isso, assim, deu holofote a essa. A crise já estava, né? A gente já estava vivenciando essa crise já há algum tempo já, né? Com a queda da Dilma lá, a gente já tinha ali aquele começo da crise orgânica. Agora, essa situação de hoje está insustentável. Então, isso, para mim, é mais um indício que a gente vive esse momento de fracasso total desse projeto neoliberal ultraconservador, que acabou com a rede de proteção social, né, acabou com pouco que existia. A gente já não tem políticas sociais há muito tempo, né, enquanto política pública, né, assistência social enquanto política pública. E agora, gente, a gente não tem mais nada. A gente está assim, vivendo um período bem difícil mesmo. Sobre o Moro especificamente, hoje eu não acompanhei. Queria só dar uma linha temporal aqui, né, pra gente. Quem é o diretor-geral? É o Maurício Valeixo. E aí, em setembro, né, o Bolsonaro, e aí uma informação da Veja, tá? Vou dar aqui o crédito. O Bolsonaro teria sido informado de uma trama que policiais estariam investigando o Hélio Negão. Isso aí já deixou o Bolsonaro de cabelo em pé ali com o Valeixo. E aí também em setembro a Polícia Federal deflagrou uma operação contra o Fernando Bezerra Coelho, né, do PMDB de Pernambuco, que é o líder do governo no Senado. Também teve operação de busca e apreensão no gabinete do Congresso, que a Polícia Federal também deflagrou uma operação. E a PF, por fim, concluiu, né, que o Adélio atuou sozinho no caso da facada, que é algo que os filhos de Bolsonaro... Concluíram isso pela 7ª vez. E os filhos, principalmente, né, o tal do gabinete do ódio, tenta sempre levantar. E aí, quando o filho fala assim, quem mandou o Adélio matar o Bolsonaro, eles estão, obviamente, duvidando da Polícia Federal. E o Alberto... Desculpa, eu vou ter que te interromper agora, porque parece que, assim, quando a gente leva o que você está falando a sério, essa parte do Adélio e tal, eu acho que isso aí, obviamente, é um jeito de desviar a atenção para uma coisa muito importante, que a Polícia Federal em nenhum momento parou de investigar o Flávio pelos esquemas ia chegar lá. E outra coisa, parte do que o Moro vazou para o antagonista é de que o diretor da Polícia Federal teria descoberto que existe, teria provado, né, que existe financiamento privado do gabinete do ódio, que tem empresário botando dinheiro nesses mailings dos WhatsApp, nos disparos loucos aí dessa galera que puxa hashtag, não sei o que lá, e que ele teria nas mãos essas provas e que chegaria à luz do conhecimento público em breve, e por isso que o Bolsonaro estava desesperado em cortar a cabeça do cara. E isso aí, nessa linha temporal também, lembrar que o Moro, ele e Bolsonaro já não falam a mesma língua há muito tempo, né? Passaram ano passado inteiro divergindo, e também que nesse momento da pandemia, o Moro, digamos assim, tenha ficado ao lado do Mandetta. Várias vezes ele falou a favor das medidas que o Mandetta, enfim, estava tentando aplicar ali mais ou menos contra o que o Bolsonaro queria. Então, assim, é uma linha temporal que dá, eu acho que é claro o desgaste. Na verdade, a gente fala isso há muito tempo, né? Eu até tinha chutado que o Moro seria o primeiro a sair, né? Que o Moro veria que o barco ia naufragar, porque é um barco que já está naufragando mesmo, e meteria o pé para, enfim, até ser candidato daqui a alguns anos. Eu acho que a gente volta a esse assunto, né? O que o Moro quer, a gente fica sempre na dúvida. Se ele quer a vaguinha no STF, então ele está ali se sustentando e sendo até humilhado pelo Bolsonaro, né? E aí ele fica ali se sustentando para ter essa vaguinha no STF, que não deve vir agora. Nesse ano já há uma indicação do Bolsonaro para o STF. E o Bolsonaro já falou várias vezes que deve ser um juiz, um jurista evangélico, enfim, alguém pior que o Moro, se é que é possível, enfim. E aí alguém ali no Porto Bretas, né? E
Mas daqui a um ano, se eu não me engano, ou daqui a 2 anos, o Bolsonaro poderia indicar alguém. Então fica aquilo. O que o Moro quer, né? O Moro quer ficar nesse governo e tentar garantir a sua vaga ao STF, ou se o Moro, sabendo que ainda tem um capital político razoável, ele acaba se colocando aí na disputa para 2022. Acho que ninguém sabe isso, acho que nem o antagonista, né, que é a assessoria de imprensa sabe, eu acho que ninguém sabe o que o Moro quer exatamente. Eu sei que eu acho que assim, é uma disputa em que alguém vai perder muito feio. E eu acho que o Moro vai sair perdendo, porque eu acho que o Bolsonaro ainda carrega com ele, eu tenho falado isso nesse ano inteiro, o Bolsonaro ainda carrega com ele os votos, né? Ele ainda tem muito voto, ele ainda tem aquela galera que abraça ele, que se não são os 57 milhões que elegeram, pelo menos ali alguns bons milhões que faz barulho. Então acho que o Moro sai perdendo bastante, eu acho que ele sabe disso também, e acho que ele vai começar a ver aí, pesar se vale a pena ficar. Bom, queria falar, posso? Era o Daniel, né? Mas tudo bem. Acho que o Daniel falou, não? Fala, Fagner. Então tá. Bom, eu só acredito em exoneração desse governo quando sai no Diário Oficial, né? Porque toda hora tem uma possível demissão, um possível pedido de demissão que é jogado na imprensa de alguma forma por alguém e que depois é desmentido e que é utilizado basicamente para poder desacreditar o papel da imprensa, né? A imprensa que se colocou nesse papel hoje, né? Ela que também é bastante responsável pelo que a gente está vivendo, né? Tem a sua parcelinha de responsabilidade aí também. Agora, o Moro, cara, o Moro é menor que o Caio Belandi, né, cara? Ele é menor não fisicamente. Qual foi, irmão? Porra! Porque o Caio é nanico, mas ele não é um nanico moral. Só um nanico de tamanho. Nanismo moral. Olha a baixofobia aí. Não, moralmente, o Caio é um gigante, porra. Obrigado. O Moro, também, cara... Nem tanto. O Moro é um sujeito, enfim, eu fico, né, me perguntando nas minhas reflexões diárias aqui, como pode alguém se colocar num nível tão baixo, né? Eu sei de uma história do Sérgio Moro, que eu não vou poder reproduzir aqui, para fins de processos, e também porque eu não vou saber reproduzir ela exatamente como foi, mas eu sei de histórias assim, como dizem no interior do Brasil, né, cabulosas desse sujeito enquanto sua atuação como jurista, né? E ao que parece, né, essas histórias foram a que o levaram ao estrelato que ele atingiu, né, enquanto manipulador da Operação Lava Jato, né, e enquanto ministro de Estado do pior governo da história desse país, né? E eu fico imaginando, e eu falo pior governo com toda tranquilidade, porque eu já falei, eu não quero desmerecer aqueles que lutaram e sofreram e morreram pela ditadura militar, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu já falei isso aqui e reitero algumas vezes, nenhum governo foi tão ruim, né, tão ruim no sentido de ser tão cretino e ser tão, de certo modo, verdadeiro em seus vis objetivos quanto o governo atual. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, a ditadura militar, que é um dos momentos mais nefastos da história do Brasil, desde a invasão de 1500, nem ela foi tão vil no sentido de assumir as desgraças que ela é capaz. A ditadura nunca assumiu a tortura, ao contrário do governo Bolsonaro, que nunca negou que o objetivo é destruir uma parcela da população, né? E que é capaz de fazer de tudo para poder destruir essa parcela da população. E a gente está vendo isso reverberar agora num momento de pandemia, quando ele coloca milhões de pessoas ao léu, né? Milhões de pessoas cujo destino é nada mais do que o cemitério, né? Então, eu fico pensando sempre nos meus devaneios como alguém, né? O Sérgio Moro, que é de uma família tradicional lá do interior do Paranase, né? Que chegou a ser
chegou a ser juiz de direito, né? Sabe Deus como, porque é uma figura limitadíssima do ponto de vista intelectual, né? Você vê o Sérgio Moro escrever e o Sérgio Moro falar, e você vê que é uma figura limitada, uma figura limitadíssima intelectualmente, uma figura decrépita intelectual, né? Mas que chegou no papel que chegou, e eu fico pensando com todo o suporte, né, familiar, financeiro, de elite local que ele tem, né? A família Moro não é uma família Silva, nem a família Torres do Retiro do Muriaé, né? É uma família tradicional no interior do Paranase. Como pode um sujeito desse, se colocar num papel tão baixo, tão medíocre, de ser um capanga de miliciano como ele é desse governo? Ele nada mais é do que capanga de chefe de milícia, né? O Bolsonaro, quando cita, por exemplo, numa entrevista há pouco tempo, que ele fala que o movimento do comércio do Rio das Pedras voltou ao normal, ele não cita Rio das Pedras à toa, ele cita Rio das Pedras porque ele é parte daquilo. Ele é parte, ele pode não ser chefe, porque ele é um sujeito tão limítrofe que ele não... Talvez ele consegue ser presidente, mas não consegue ser chefe da milícia, né, cara? Consegue ser chefe de nada. Consegue ser chefe de nada. Ele é um pau mandado. Mas é um pau mandado, tá ali para poder cumprir ordens de gente muito maior do que ele. Inclusive desses empresários que a Nívia falou ao longo do programa, né? Mas quando ele fala isso, ele não diz por acaso. Ele cita Rio das Pedras porque é a turma dele, é o Fabrício Queiroz, é essa turma. É a turma que responde por ele, né? E eu fico pensando como um sujeito como o doutor Sérgio Moro, né, que veio lá do interior do Paranase, como eu já disse aqui 2 vezes, com família tradicional, com formação em direito, provavelmente universidade pública, né, lá no estado dele, com toda a fortuna que acumulou nesse período, chega ao estrelato de conduzir uma operação farsesca, que é muito claramente sugestionada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e se coloca no papel de capanga dessa turma. Assim, é realmente estarrecedor o nível que as pessoas são capazes de chegar, o nível baixo que as pessoas são capazes de chegar por dinheiro e por poder. Eu acho que mais por poder no caso dele, porque dinheiro para ele não era problema, antes dele ser juiz já não devia ser problema, mas por poder, por ânsia de poder. De certa forma, fico feliz de ver que esse castelo começou a desmoronar com a Vaza Jato. Eu vi o Daniel falar, eu acho que tem uma vitória da Vaza Jato aí que a gente muitas vezes não comemora ou não considera, mas eu acho que a soltura do Lula, por exemplo, é um resultado da Vaza Jato. Acho que se não fosse a Vaza Jato, provavelmente o Lula estaria até hoje lá na carceragem. Ele cumpriu o 6º. Não acho que também, acho que não. Mas enfim, Eu acho que a Vaza Jato criou um clima. Não, acelerou o processo. Eu concordo que acelerou o processo. Criou um clima favorável, pelo menos no mundo jurídico. A Vaza Jato mostrou o perfil de perseguição política que aconteceu para as eleições. Forrou a cama. Né? Então, mas eu fico realmente estarrecido, né? De onde pode chegar as pessoas, num tão baixo nível pode chegar as pessoas no mundo, especificamente no Brasil, que é essa tragédia toda que a gente vivencia, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente se conhece como militante, mas que foi muito agravado nos últimos 7 anos para cá. Essa é a maior prova de que depois do Kissinger, né, cara, o Departamento de Estado americano ele se envolve com qualquer um. Daniel, será que o Bolsonaro citou Rio das Pedras porque lá não tem o carro da Lapada? É ato falho, né, cara? É ato falho, né? Daniel, mas explica agora o que é o carro da Lapada. Eu não acho que é ato falho, tá? Eu acho que é proposital. Eu acho que ele fala isso no sentido de, tipo assim, todo mundo sabe que eu sou de lá mesmo e foda-se, e ninguém me tira daqui. Eu acho que isso é proposital, é para poder mostrar força e para mostrar poder.
Rio das Pedras para audiência de fora do Rio É o que o Brasil está se tornando. É um dos berços da milícia, né, de forma organizada, uma comunidade entre a Barra da Tijuca e Itaiangá. Todo mundo já sabe o que é Rio das Pedras, ô Daniel. Todo mundo já sabe. Relativamente perto dos Vivendas da Barra Pesada. Pode não saber onde fica, que é perto da Barra e tal, mas todo mundo sabe que Rio das Pedras nessa altura do campeonato. E o carro da Lapada, eu recebi um áudio aqui de WhatsApp no grupo de um carro que estaria percorrendo as ruas da favela Jacari com um megafone falando que o coronavírus é sério, que as pessoas têm que se proteger, que tem que ficar em casa, mas que é quarentena, não estamos de férias, à noite só vai ser permitido estar na rua quem trabalha com entrega e de máscara. De máscara. E se tiver de bobeira, se estiver fazendo churrasco, se estiver tomando cerveja, se estiver sem máscara, vai tomar uma lapada. Eu espero que seja verdade isso, não seja mais aqueles youtubers, porque pelo menos que os poderes paralelos que atuam aí nas comunidades estejam mais ou menos cientes. Porque, não, cara, enfim, mas né? Falando sério agora, tem algumas matérias que a gente até, enfim, se você pesquisar na internet você vai ver, de que como o tráfico está agindo pela sua comunidade nesse momento. Na Mangueira instalaram um chuveiro para os usuários de droga para eles tomarem banho e lavarem as mãos, assim, paradas que o poder público assistência social, é isso. Eu recebi relato de que tem na Boca de Fumo, na favela da Maré, tá tendo espaçamento de 1 metro na fila. Suco de Brasil, maluco. Mas é isso, meu. É isso. Quer usar o crack? Que bom. Que bom. De Covid tu não morre. Pode tu morrer de outra coisa. Cara, eu queria também deixar aqui só talvez a gente já esteja já caminhando para o final. Queria deixar aqui, tô olhando aqui no Globo. O Bolsonaro parece que com o STF tá ali manobrando, né? Porque ele, depois de participar daquelas manifestações, vazou não, né? Um vídeo dele naquele cercadinho falando com um dos bolsominions lá que fica lá bajulando, e o cara fala, tem que fechar o STF e tal, e aí ele fala, né, aquele jeito dele, né, aquele jeito meme dele, não, STF é aberto, transparente, isso aqui é democracia. É engraçado, né, porque você vê que aquilo ali, né, é bem narrado para ser daquele jeito. E aí o Globo noticia aqui, né, que o Bolsonaro tá tentando se aproximar mais, que é possível se aproximar mais, né? Porque, enfim, a gente sabe que o STF tá passando pano para ele sempre que pode, mas é que teve também quando o STF julgou a legalidade das normas dos governos, né? Para fechar, né? Para fechar os comércios e tal. E também depois o próprio STF avalizou a medida provisória que flexibilizou a aplicação de normas trabalhistas. Então aí tá meio que empate e parece que o Bolsonaro está tentando aí botar panos quentes na questão da manifestação para fechar o STF e tal. Enfim, também acho que mais coisa pra gente ficar de olho, né? Porque no domingo passado, para quem não lembra, teve uma manifestação onde os bolsominions saíram em carreata pedindo ditadura, né? Basicamente, e o Bolsonaro participou, o Advocacia Geral da União tossindo nas pessoas, enfim, e aí o Advocacia Geral da União pede pro STF abrir uma investigação, tirando o nome de Bolsonaro, né, dizendo que, inclusive nominalmente, né, Alcísio, cita que o presidente... Não, tá investigando todo mundo menos ele. Ele não, mas enfim, de qualquer forma, tinham deputados ali, tinham influenciadores, provavelmente, e aí parece que então que ele está tentando apaziguar, que é aquilo, né? A gente sempre fala que eu costumo dizer, né, que ele é um chimpanzé mal amestrado, ele é muito burro, mas ele não é só burro, né? Ele tem um plano, tem um projeto, ele sabe que ele precisa do STF, ele sabe que as instituições deixaram ele chegar onde chegou, e sabe que as instituições têm planos em comum com ele. Só você precisa de ditadura quando tem gente contra. É isso. Não vai precisar de quando as instituições estão contra. O golpe já está aí. Esse é o golpe. É isso. Essa farsa que a gente vive com o STF e tudo, né? Já diria lá o Romero Jucá. E é fato, né? Mas enfim, é o jogo do poder, né? Que sempre existiu e que é escancarado agora.
ele sabe que ele precisa do STF para invernizá-lo aí, então também vamos ficar de olho, porque houve essa coisa, aí falaram, o STF vai agir, o Maia vai agir, o que vai acontecer? Teve um monte de gente já achando que agora vai, e nem uma notinha de repúdio, nada aconteceu, porque é isso, gente, é isso, eles têm muitos interesses em comum, por mais que eles possam divergir em algumas coisas, nos métodos, eles têm muitos interesses em comum, Câmara, Senado, STF, empresariados e o presidente. Então a gente vai ter que combater isso tudo junto. Bom, esse foi o Lado B do Rio, número 145. Nívia, muito obrigado pela sua participação. Alguma consideração final, recados, qualquer outro tipo de mensagem, por favor. Eu tenho um recadinho para dar. Eu faço parte de um movimento social chamado Universidade Emancipa. A gente está construindo esse movimento aqui no Rio de Janeiro, ele já existe em São Paulo, bem forte, e ele é associado à rede de pré-vestibular Emancipa, que já é bastante conhecido. Então, assim, nesse movimento a gente está organizando um curso que, assim, vai ter que ser online em função da pandemia, em função desse momento que a gente está vivendo. Ele seria presencial se não tivéssemos com a política de isolamento. O nome do curso é Lições da Pandemia para a Periferia. São vários pesquisadores marxistas falando sobre diversos pontos. A gente fala sobre a saúde, eu vou falar sobre educação, enfim, sobre assistência social. Tem vários pesquisadores e ativistas sociais dentro desse curso tocando em frente. Então, assim, só para divulgar isso, e gostaria de agradecer muito o convite e dizer para vocês que, assim, eu estou aqui, se precisar de mim, é só me chamar. Nívia, esse projeto tem algum tipo de... Se alguém quiser apoiar, como é que faz, essas coisas? Não, assim, tem várias campanhas, sociais, porque, assim, como a gente trabalha na periferia, a gente também está vendo a pandemia, como é que está afetando, esses moradores, os trabalhadores da periferia. Então, tem algumas campanhas sociais que o movimento está tocando, e aí depois eu posso passar com mais detalhe para vocês, divulgar em outro momento, porque agora eu não estou por dentro da campanha de arrecadação. Sem problema. Daniel Soares, o homem que eu havia esquecido várias vezes no nosso programa online, de dar boa noite. Boa noite. É extremamente lamentável essa sua atitude. Mas, enfim, obrigado à professora Nívia, foi ótimo a conversa, num tema realmente muito relevante. Até semana que vem. Boa noite a todos. Caio Belândio, boa noite. Agradecer a presença remota aí da Nívia, acho que foi muito enriquecedor, Eu costumo dizer sempre, repetidas vezes, que eu aprendo muito fazendo o lado B. Para mim é sempre muito legal, como sentar numa sala de aula e ter ali ensinamentos, enfim, explicações que às vezes ficam muito vagas. Então, acho que a Nívia foi perfeita a falar sobre essa questão. Acho que a gente consegue abordar outras coisas, quem sabe ela volte, ou a gente fale com outras pessoas sobre. Eu acho que a educação é um tema que não tem como se esgotar, Ele tem muitas variáveis. Então, agradecer a Nívia. E dar aqui um registro, que morreu agora em São Paulo. A primeira deputada negra do estado de São Paulo, foi vereadora também nos anos 70. A Teodosina Rosário Ribeiro, Ela morreu, ela nasceu em 1930, se eu não me engano. Tá aqui, tô olhando aqui a notícia, isso. E aí a causa parece que ainda não foi divulgada. Enfim, uma mulher que eu conhecia só de nome, não conhecia a trajetória, mas certamente referenciada aqui por muita gente boa. Então fica aí ao registro. Wagner Torres, boa noite. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a presença da Nívia. Foi um espetáculo o programa. Quando divulgar o programa amanhã, vou chamar de Lado B do Rio 145, Nome aos Bois. O nome do programa tem que ser esse. Porque eu acho que todos os bois foram nomeados nesse programa. Fantástico. Adorei a presença e a gente, provavelmente, se a nossa saúde permitir, eu espero que permita, a gente continue fazendo programas como esse e, quem sabe, recebendo a Nívia de novo para poder falar sobre esse e outros assuntos que certamente vão continuar na pauta por muito tempo.
Agradecer o ouvinte que vai ficar aí 2 horas com o fone de ouvido acompanhando mais um Lado B pela 145ª vez. E dizer que semana que vem nós teremos também outro convidado fantástico, que eu espero Só que... pauleira! a gente não pode fazer tanta programação assim diante do tempo que a gente está vivendo. Não vamos confirmar, não. Mas eu espero que a gente continue bem e o nosso convidado bem também, para poder falar sobre o que a gente está vivendo na semana que vem, né? E já que a gente falou de educação, eu queria dizer aqui que queria deixar uma dica cultural para os amigos e para as amigas ouvintes, para elas lerem o livro do Itzvan Metzaros, que é Educação para Além do Capital. Foi um livro que eu dei de presente para a Jolie e foi com esse livro que eu conquistei ela de vez. Então, eu acho que é um bom presente para se dar para quem é da área da educação. Fica a dica aí. E Nívia Jolie te manda um beijo e um abraço. Espero que em breve a gente possa novamente se encontrar para poder tomar cerveja, conversar, enfim, viver a vida o mais perto possível do normal que a gente conheceu. Não que o novo mundo não precise nascer, mas a gente precisa sair de casa também. A gente precisa tomar cerveja também no novo mundo, porra. Como disse o Fagner, dê